Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio Mesa da Realiza. Que bom é ter você aqui em mais um episódio. Hoje eu estou com uma convidada que já está aqui pela segunda vez, Sim, né? Seja aham, bem-vinda. Já tá da casa, né? aham. Quando ela veio, nossa, para mim, o assunto, o tema que nós falamos, eu tive uma aula aqui porque eu não sabia nada. Eu aprendi muito com ela. E hoje nós vamos estender um pouquinho mais desse assunto. Então, seja muito bem-vinda, Daisy. Obrigada Sheila, obrigada à mesa da Realeza. Agora tá na mesa, é verdade. Isso, quando eu vim aqui era diferente. Hoje eu estou aqui na mesa da Realeza e para mim é um prazer imenso, né, estar aqui com você um pouquinho mais para falar da Daisy, para falar do meu trabalho, para falar da Guimarães Paiva Assessoria. E não é todos os dias que você senta na mesa da realeza com uma rainha, Ah, que né? honra! Mas você sabe que aqui só se senta rainha, então sinta-se uma rainha. Obrigada, É obrigada forte o pelo nome, convite. né? Sim, Rainha. sim, E é isso mesmo, é isso que nós somos, né? sim. Somos rainhas. Somos rainhas, somos filhas adoradas de Deus, então somos rainhas. Rainhas, isso Isso mesmo. mesmo. E olha, 20 anos ajudando construtoras, engenheiros e incorporadoras a não perderem dinheiro e ficarem em conformidade com a Receita Federal. O que que é isso, Daisy? Esse não perder dinheiro. Bom, esse não perder Você quer dinheiro puxar aqui um pouquinho? aqui. É, não tô enxergando, mas tem um aviso para nós lá. Bom, gente, esse não perder dinheiro, né, é falar um pouquinho mais desse trabalho que eu, Daisy e toda a minha equipe da Guimarães Paiva Assessoria desenvolve já há 20 anos. Eu um pouquinho mais de 20 anos, né? Mas a Guimarães Paiva Assessoria, que é a minha empresa, que presta consultoria na parte previdenciária, na parte de regularidade de ISS junto à construção civil e também na mitigação do risco trabalhista. Então, eu tenho uma equipe formada e nós atuamos junto a construtores, investidores, incorporadores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, todas aquelas que constroem. Né? E nós não estamos falando simplesmente de construção de casas, edifícios, galpões industriais, comercial, salas e lojas. A Guimarães Paiva Assessoria, nós tratamos todo o processo de obra. Tudo aquilo que está agregado ao solo, ao subsolo, tudo aquilo que tem um valor mínimo considerado para o fisco federal, para o fisco municipal. Então, o que, que é trazer economia para o nosso cliente? Porque não perder dinheiro é Isso. tentador. Isso mesmo. Eu digo para o nosso cliente, eu digo que o, a, a nossa consultoria, a gente traz para o nosso cliente uma forma que ele vê a economia que ele vai ter desde ele, antes dele colocar lá o primeiro tijolo. Por quê? Porque nós levantamos todo o custo da obra, nós verificamos toda a mão de obra devida, os impostos devidos desta construção, para que o cliente, durante todo o percurso, todo o período construtivo da obra dele, ele tenha uma consultoria, ele vai ter toda a demanda dos terceiros que estão trabalhando com ele vai ter a efetivação, ele vai ter a conformidade fiscal de tudo que ele precisa. Por quê? Porque quando nós falamos ali em processo de obras, nós temos hoje o mais conhecido, que é o INSS de obras. Né? Então, se fala muito no INSS de obras. E o que, que é isso? Muitas pessoas me perguntam, Deise, o que é o INSS de obras? O INSS de obras, ele é um tributo incidente sobre a construção civil, sobre os encargos previdenciários, incidentes sobre os trabalhadores que constroem, que fazem, que estão ali na sua construção.
Hoje nós trabalhamos diretamente mais nessa consultoria preventiva, mais com pessoas jurídicas, nós atendemos muitos consórcios, aeroportos e portos, fazendo toda essa gestão de terceiros, porque hoje a maior parte da mão de obra empregada, ela é mão de obra terceirizada, mão de obra parcial e não de mão de obra própria. Então, nós levantamos esse custo, por quê? Porque o Fisco Federal, o INSS de Obras, ele vem por estimativa, né? Então, nós levantamos essa estimativa da Receita Federal do Brasil, considerando o projeto, o alvará de construção, a destinação da obra, o tipo e a sua categoria. Então, a gente apresenta para o cliente, desde o início do processo, o que ele necessita para atender esse imposto federal. E durante o processo, nós acompanhamos todas as notas, contratos, folhas de pagamento, GFIPs, que hoje se chama GFD, que é o Fundo de Garantia, DCTF Web. Então, todo o processo das obrigações acessórias dos terceiros, nós acompanhamos desde o início até a conclusão da obra. Eu gosto de citar alguns exemplos que dentre essas obras que nós trabalhamos, tem obras que têm 2 anos, 3 anos, 5 anos, quase chegando num período de início de processo decadencial, mas nós já economizamos para clientes em torno de economia tributária com esse processo de uma obra que tinha mais de 100 mil metros quadrados de galpão industrial, Meu Deus. que precisava de 21 milhões de reais e teve todo o processo aferido indiretamente com 100% dos recolhimentos válidos. Então, eu digo que o trabalho de consultoria na parte da construção civil, o que nós prestamos, aqui eu estou falando um pouquinho do mais conhecido, o INSS de Obras. Hoje nós vemos muitas pessoas, muitas abordagens nas redes sociais, muitas abordagens de vendas online, né, que fala muito que a reversão dos valores. Nós temos sim reversão de valores, que é muito significativo, além da consultoria preventiva na construção de pessoas jurídicas, a pessoa física. Por quê? Porque a pessoa física, ela tem benefícios. Então, quando você constrói na pessoa física e você já tem um acompanhamento de um especialista ou um profissional, você tem a mesma legislação que ela exige. Por quê? Porque a previdência social, ela é uma obrigação na construção civil. Ela não é assim, eu vou pagar amanhã ou depois, eu vou esperar a decadência. Não, gente. Desde 2021, a Receita Federal intensifica cada vez mais o processo de fiscalização, tá? Então, não vai aguardar a decadência, tem que pagar. Tem que pagar. Então, a pessoa física, quando ela chega até nós, a gente explica para a pessoa física que a mesma lei que rege as normas, o custo deste processo, ela tem vantagens que podem, aplicadas corretamente, chegar a reduzir até 70% com o fator de ajuste. Então, tudo isso é um processo que a própria Receita Federal estabelece, mas você precisa de um especialista nessa área para que você saiba como aplicar, para que você saiba quais os documentos podem ser utilizados, para que você tenha total conformidade fiscal. Então, eu digo que a Guimarães Paiva, a Deise, que treinou as suas meninas desde o início, nós não fazemos apenas o INSS de obras. Aqui eu estou falando do mais conhecido e, às vezes, o que mais está na mídia, porque em agosto, final de agosto mesmo, a Receita Federal do Brasil enviou um lote de notificações de 16.338 notificações, se eu não estou enganada,
considerando contribuintes pessoas físicas e jurídicas, com um prazo para atender o aviso de regularidade de obras até o dia 30 de setembro. Então, quando as pessoas recebem esse aviso, né, que vem muitas vezes como intimação fiscal, como aviso para regularidade de obras, as pessoas se desesperam, principalmente as pessoas físicas, né, recebem lá através do correio, leem, vê, meu Deus do céu, mas aqui está dizendo que se eu não atender esse prazo, eu tenho 75% a 225% de multa. Nossa. Né? Então, não é pouco. E sai fazendo passo a passo que a Receita Federal coloca ali naquele aviso. Não, tem que procurar um especialista de obra. Porque aquilo que eu acabei de dizer, a mesma lei que rege obrigações, ela também concede benefícios. Então, muitas vezes o cliente chega para a gente com valor a recolher isso na pessoa física de R$100 mil, R$200 mil. E a gente aplicando o método correto, as formas previstas na legislação de forma correta, a gente consegue reverter, muitas vezes na pessoa física, que nós temos tanto o fator social quanto o fator de ajuste, até 70%. Então, veja como esse cliente sai satisfeito. Então, isso na pessoa física. Mas o nosso carro-chefe hoje é a pessoa jurídica. Nós fazemos essa consultoria aí ao longo dessas 2 décadas, né, esses 20 anos, a Deise uns 5 aninhos a mais ali, né, uns 25. Então, nós estamos aí nesse tempo ajudando realmente construtores. Eu tenho clientes que estão comigo já há 18 anos, ou até um pouquinho mais. Então, esse cliente que eu disse da reversão dos 21 milhões, não é uma reversão. Eu digo que ele vê que a consultoria não é um custo. A consultoria aplicada no processo dele, desde o início, é um benefício. Porque se ele não tivesse os 21 milhões de reais de mão de obra de terceiros vinculados ao CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, no processo de obras, desde o início, através do E-Social, dos seus eventos do E-Social, verificado mês a mês, chegaria ao final, ele teria um DARF para pagar de 9 milhões e pouquinho. Caramba. Porque nós falamos em salário de contribuição de empregados. Então, é um benefício, né, que muita gente hoje vê como custo, mas não é. A consultoria aplicada por um especialista ou por uma empresa especialista nesse segmento é realmente um benefício. Lá no final, você tem total conformidade fiscal, processos aferidos indiretamente, CND emitida sem custos complementares, processos junto à prefeitura para a emissão dos seus certificados de vistoria e conclusão de obras. Atuamos em muitos processos. Hoje em Curitiba temos, eu acho que uns 4 ou 5 processos em andamento na parte de consórcios, na mitigação do risco trabalhista, trazendo para o nosso cliente uma segurança, não só para o cliente, mas para o colaborador desse cliente, que ele está recebendo dessas consorciadas todos o que é previsto pela legislação do Ministério do Trabalho. Nós tivemos no dia 1º de setembro a Operação Risco Oculto, que foi no interior do Paraná. Ela não foi no setor da construção civil, foi no frigorífico, mas que foi verificado principalmente a parte previdenciária, que é o que nós cuidamos na construção, e também a parte trabalhista. Então, os órgãos estão cada vez mais com cruzamento de informações, buscando verificar se as empresas estão ou não com as suas conformidades em ordem, com as suas obrigações principais e acessórias. E se você deixar, Sheila, se você não interromper, eu vou vou falando aqui Fique à vontade, do o microfone é processo, seu. do processo da regularidade de obra, do acompanhamento, do Porque é fechamento. coisa, hein? É muita Porque informação. além de ser muitas leis, elas mudam ou não?
Mudam Sempre assim. constantemente. Mudam constantemente. O fisco, falando da parte de ISS, que é o fisco municipal, nós temos como base a lei federal, né? Que é a Lei Federal 116, que foi publicada em 2003, e ela traz lá todas as suas alterações. Mas ela é uma legislação federal e cabe a cada prefeitura gerar as suas leis complementares e os seus decretos, para que cada prefeitura tenha a sua forma de legislar. Curitiba recentemente teve duas novas leis e decretos aplicados. Um foi em novembro de 2024, que foi o 1705, que interrompeu, não digo interrompeu, ele suspendeu a DDE, que era a dedução de dados eletrônicos, para a dedução de material, e para que os fornecedores contratados com mão de obra e contratados também com fornecimento de materiais, eles tivessem que apresentar essas notas, primeiramente ao fisco municipal, para saber se esse produto estava realmente sendo produzido fora do local da obra, se era realmente produzido por este fornecedor, se ele tinha o destaque do ICMS devido, para que daí ele pudesse fazer a redução desse material na sua nota de serviço. E a base de cálculo somente que incidiria da mão de obra, o ISS. Então, a prefeitura mudou isso em novembro de 2024, a partir de 1º de novembro. Então, passou um processo um pouco mais moroso, através do Departamento de Rendas Mobiliárias. E agora, no dia 9 de junho de 2025, teve também a nova lei complementar, a 146 de 2025, que alterou a nossa lei tributária de Curitiba, que é a 40 de 2011. Na parte de vinculação dessa certidão fiscal do imposto tomado da construção civil, para que quando você vai dar entrada no seu processo de obras, para que você tenha a conclusão e a emissão do seu certificado de vistoria e conclusão de obras, você necessita desta certidão, né? Que você tem lá todos os seus recolhimentos válidos, os seus códigos de atividades corretos, as suas retenções devidas. Então, isso era um processo um pouco mais moroso para que as empresas continuassem junto ao urbanismo o pedido de vistoria. Então, a partir de 9/6, esse processo deixou de ser obrigatório a apresentação dessa certidão para a emissão do CVCO. Porém, continua obrigatório todo o imposto sobre a construção dos serviços tomados, que é o ISS. Então, cada município tem a sua lei. Curitiba tem a sua lei, Araucária tem a sua lei, Pinhais tem a sua lei, São José dos Pinhais está bem avançado com o seu processo e decreto de lei, já se preparando aí para a nossa reforma tributária, que vai vir várias mudanças na unificação desses impostos, principalmente do ISS com o ICMS. E Receita Federal, como eu estou aí, né, há 2 décadas acompanhando, então eu acompanhei vários processos, desde a Instrução Normativa 69 de 1999, até a última, que é a 2110 de 2022, que alterou a 971 de 2009. Então, a gente vem, cada instrução normativa que vem surgindo, a gente vai acompanhando, vai adequando. Nós tivemos uma grande mudança no setor, na Receita Federal, na construção civil, que foi em junho de 2021, que foi quando foi instituído o SERO, que é o Serviço Eletrônico para Aferição de Obras. Então, teve uma mudança drástica nesse processo. E com esse processo, a vinculação do e-social, a mudança, a utilização que a Receita tinha da tabela CUB, ela mudou para uma tabela própria da Receita Federal, que é a tabela VAL, que é o Valor Atualizado Unitário. A forma de cálculo foi alterada, os percentuais foram alterados, a pessoa jurídica tem uma forma de cálculo e a pessoa física, que eu disse há pouco, ela tem um benefício maior, que é o fator social,
de acordo com a metragem, que é o fator de ajuste. Então, não é simplesmente você juntar esses materiais. Ah, eu vi lá na, na rede social, eu vi lá a moça falando, Que deve ter ou vários, não tem? muitos, muitos, muitos. Olha, eu estou vendendo aqui, eu estou fazendo isso e eu consigo 92%. De redução no seu processo. Se você recebeu o aviso para regularidade de obras, entre em contato aqui com a empresa tal, ou entre em contato aqui com a pessoa tal, e nós vamos reduzir. Gente, redução existe, claro, dentro da conformidade fiscal, dentro do que a instrução normativa prevê, dentro do que o e-social permite, né, dentro do que é legal. Ninguém consegue reduzir valor sem seguir o processo legal, né? Então, muitas vezes as pessoas leigas têm tudo na mão e chegam e era só apresentar aquilo de uma forma adequada para ter uma redução. É claro, o profissional, ele vai aplicar o seu conhecimento. Então, ele tem que ter uma remuneração à altura do conhecimento que ele aplicou, à altura do valor que ele vai reduzir para este contribuinte. Então, muitas vezes, o cliente, né, principalmente o cliente pessoa física, que são os alvos hoje grandes da Receita Federal, muitas vezes são casas, eu digo que o nosso público, muitas vezes, principalmente aqui em Curitiba, a gente recebe muitas vezes avisos para regularidade de obras de casas com 2.100 metros quadrados, 1.800 metros quadrados. Então, são casas assim Enormes. com uma metragem significativa. Então, quando o profissional ele aplica tudo o que a legislação permite e ele reverte para aquele contribuinte um valor significativo, o cliente te paga assim de uma forma satisfatória, né? Porque ele tem confiança naquilo que você está E ele mostrando. vê o valor que ele vai economizar, né? Isso. Então, se fosse para colocar um montante, quantos milhões já, né, nesses Nossa. dois, nesses 25 anos já vamos contar, né? Porque teve ali o seu antes, né? Imagine quantos Teve. milhões que, nossa, foi poupado em todo esse processo. Muitos. Eu digo que hoje nós trabalhamos, os clientes da Guimarães Paiva Assessoria trabalham, eu posso dizer que 98% dos nossos clientes optam pela regularidade através da aferição indireta. Então, Que seria hoje, isso? E o que seria isso? então, a Receita Federal hoje, para as pessoas jurídicas, ela tem duas formas de legalizar o seu imposto. Quando você afere indiretamente todo o processo, então você vai analisar o alvará, a RT de execução, o contrato dos prestadores de serviços, o projeto arquitetônico, para que você também possa verificar se existe áreas complementares que não estão agregadas à construção principal, para que possa ter, né, benefícios para aquele contribuinte. Então, você acha todo aquele custo, você acompanhou todo o processo. Então, muitas vezes o cliente tem 100% de regularidade. Então, você vai aferir indiretamente, trazendo o custo estimado pelo Fisco Federal e o cliente atendeu todo aquele custo. Então, você vai aferir e a CND dele vai sair sem nenhum custo adicional para pagar e o processo dele está encerrado. Nós também temos o processo que é feito através de contabilidade regular. Então, digamos que o processo através da contabilidade regular, toda pessoa jurídica, ela tem uma contabilidade, certo? Então, essa contabilidade, ela segue passos, ela segue critérios também para ser elaborada. Ela é feita por centro de custo, ela é feita em títulos próprios, ela tem todos os lançamentos de mão de obra, ela tem todos os lançamentos dos materiais adquiridos. Então, tudo o que acontece naquele custo daquela obra, naquele custo contábil, ele é devidamente lançado lá nos livros da contabilidade. Então,
Eu tenho um custo estimado pelo Fisco Federal de R$ 5 milhões de salário de contribuição de mão de obra de empregados. É uma obra grande, e durante a construção foi verificado toda a documentação, todos os recolhimentos dos terceiros, toda a documentação dos prestadores de serviços, mas ele não conseguiu atingir aquele custo. Por quê? Porque ele tinha um poder de negociação maior, ele trabalhou com menos mão de obra, ele muitas vezes aplicou estruturas pré-moldadas, metálicas, no fechamento lateral ou nos pilares, mas mesmo assim a obra dele não enquadrou como 100% pré-moldada, ela enquadrou como mista, no tipo mista, e ele não conseguiu atingir aquele custo levantado pelo fisco. Então, o que que ele vai fazer? Ele, se a contabilidade dele está de acordo com o que traz a instrução normativa, ele vai declarar para o Fisco Federal que ele quer regularizar essa obra com base na contabilidade, que a contabilidade dele espelha 100% a realidade da obra. Quando a gente faz esse processo, que o cliente está ciente, sabe todos os riscos que ele pode correr, porque eu regularizei uma obra através do custo, através da contabilidade regular, espelhando 100% a realidade da obra na contabilidade, a CND dele será emitida sem custo complementar. Por quê? Ele precisava de 5 milhões, ele atingiu 4 milhões, então faltou 1 milhão de salário de contribuição. O que que o fisco faz na aferição indireta? Ele vai aplicar o percentual de 36,8% e gerar um DARF. O que que é o 36,8%? É a base da folha de pagamento, que é o 20% do patronal, da empresa, os 3% dos riscos ambientais do trabalho, os 8% dos segurados e os 5,8% de terceiros. Então, daquele 1 milhão, ele gera esse DARF complementar, a empresa paga, encerrou a obra. Na contabilidade, esse DARF não é gerado. Por quê? Porque vai ser feito com base na empresa que ela tem essa contabilidade regular, porém, o contribuinte, o contador da empresa, tem que saber que esta empresa ficará sujeita à fiscalização da Receita Federal pelo período de 5 anos. Então, a Receita pode vir fiscalizar esta obra e toda essa documentação que ele diz que está regular e que espelhou 100% essa realidade da obra, num período de 5 anos. Ah, Deise, se a Receita vier, o que que vai acontecer? Ela vai gerar um termo de intimação de documentos e você vai apresentar tudo o que nós controlamos, que foram as obrigações principais e acessórias, mais a parte da contabilidade digital, se houve mão de obra própria, a mão de obra digital, que são os MANADs, e toda a documentação, cronograma, orçamentos, notas fiscais, tudo isso vai ser apresentado para o fiscal, para que ele realmente verifique se o custo que você teve foi menor que o custo estimado. E se ele localizar nesta contabilidade alguma coisa que não esteja de acordo com o fisco, esteja lançado de forma incorreta, não foi lançado, ele pode desconsiderar essa contabilidade, aferir indiretamente aquele 1 milhão que faltou e sobre esse valor aplicar de 75% a 225% de multa e cobrar a diferença, além dos autos de infração que podem ser aplicados. Então, a consultoria realmente ela é primordial, né, para que você tenha todas as suas contribuições, toda a sua documentação no decorrer da obra. Acho que isso é quase que obrigatória, né? Quase que As, obrigatória. eu digo que as empresas que reconhecem isso, elas têm um diferencial. Elas têm um diferencial. Por quê? Porque elas não entregam para muitas gerenciadoras de obras que trabalham comigo. Hoje eu tenho uma carteira de gerenciadoras de obras muito grande. Eu tenho uma gerenciadora de obras. Essa gerenciadora seria responsável por todo o trâmite ali da obra. Isso. A gerenciadora de obras, digamos assim, o cliente vai construir.
né? Então, ele tem lá uma obra, ele vai construir esse processo, ele vai ter lá 36 meses. Então, ele vai contrata uma gerenciadora de obras. Essa gerenciadora de obras, ela vai fazer todos os contratos, ela tem lá os suprimentos dela, que vai trazer para ela o fornecimento lá, vai selecionar as empresas, vai fazer os orçamentos, as contratações das subcontratadas. Então, ela vai fazer todo o processo de gestão dessa obra. Então, o construtor, o incorporador, o cliente final, né, que é o dono do processo, ele não se incomoda, ele vai, claro, ele vai pagar, né, ele vai pagar todo esse processo, mas ele tem ali um engenheiro, né, responsável, uma gerenciadora de obras, que além de estar cuidando de todo o processo construtivo, muitas dessas gerenciadoras hoje agregam valor ao seu resultado, trazendo a consultoria dos impostos. Porque você imagina o cliente que não entende da necessidade desse processo, né? Chegou no final, a gerenciadora terminou a sua obra, ela entregou para o cliente dentro do prazo, né? Saiu o certificado de vistoria e conclusão de obras, eu preciso averbar. Mas para averbar, eu preciso, para tirar o CVCO, muitas prefeituras, eu ainda preciso da certidão fiscal do ISS. Para a Receita, para o registro de imóveis, eu preciso de documentos específicos para averbação. Então, eu preciso de certificado de vistoria e conclusão de obras, eu preciso de ART de execução do CREA, do responsável técnico pela execução, eu preciso da certidão negativa de débitos da Receita Federal, que é o que nós fazemos. Agora, eu não tive controle, eu simplesmente chego lá, lanço o processo e tenho um DARF gigantesco para pagar. Gerenciador de obra, você não viu isso? Não, você me contratou só para gerenciar a sua obra. Então, eu digo que nós temos um parceiro hoje, não vou falar o nome dele aqui, porque eu não pedi autorização para ele, mas, além de tudo, ele é meu amigo também, que desde o momento que ele abriu a gerenciadora de obras dele, ele já veio de uma outra construtora que eu atendia, né? Aqui na parte do Moçungue, principalmente. Ele atendia, ele trabalhava, né, ele era funcionário dessa empresa, e ele era como engenheiro de obras, e ele viu a essência do nosso trabalho, a essência. Há 12 anos, ele abriu a gerenciadora de obras dele. E pouquíssimos clientes que não, não, eu tenho o meu contador que vai fazer, eu tenho lá o meu funcionário que vai fazer, mas ele tem o conhecimento que um especialista que só atende isso dia a dia tem. Não, mas eu não vou agregar esse custo, então. Mas as obras que ele fala, eu não abro mão. Desde eu não abro mão porque tem vários no mercado. Tem gente que cobra 50%, mas não entrega o que você entrega. Então, é de apontar mesmo, é apontar a nota, é apontar a diferença da GFD, do detalhamento da guia do Fundo de Garantia, com a folha de pagamento, com o Cero lá na Receita Federal, o que migrou, porque Receita Federal não trabalha com papel. Receita Federal trabalha com sistema. Então, se a folha de pagamento do meu terceiro, que ele me apresentou, tem lá uma base de contribuição de R$50 mil, mas na base de dados da Receita Federal entrou 20, só vai deduzir 20, porque ela trabalha com o que está lá, não com papel. E ali é onde acontecem as falhas. Isso, o pessoal trabalha hoje muito com papel. Gente, a gente tem que trabalhar com o que está no sistema. Então, nós vemos desde o primeiro mês até o último. Todo mês, as minhas analistas, hoje nós temos lá 10 analistas. As analistas trabalham por carteira, então elas têm as suas obras específicas, que o intuito é que ela trabalhe do início ao fim com aquelas obras, porque ela sabe tudo o que está acontecendo ali. Nós temos uma coordenadora de obras,
temos a parte financeira e tem a Daisy, né? Que se mete em tudo. Que Dona de tenta, todas as que carteiras. tenta hoje ficar mais lá na salinha dela, no Não sei se ela aquário. fica, não. Ela tem alguém junto, eu não sei se ela Eles fica. fizeram um aquário para mim lá no cantinho, né? De vidro assim, e que eu fico olhando lá para elas. Mas então, voltando à questão dessa gerenciadora de obras, então há 12 anos ele está no mercado com um resultado espetacular. As obras dele são obras de um resultado. Porque ele também faz questão de ter a consultoria. Isso. Quando eu falo do resultado dessa gerenciadora de obras, ele tem um resultado espetacular na parte de construção, na parte de gerar benefícios na construção em si, ali na construção, para o cliente, e na parte de entregar para o cliente toda a parte do imposto devidamente regularizado. Por quê? Porque ele não abre mão de levar a gente com ele. A não ser quando realmente o cliente fala, não, Não quero. eu quero que o meu contador faça, eu quero que tal pessoa faça. Então, nesse caso, mas a gente ajuda, a gente tira a dúvida, a gente faz o que eles têm dúvida. Então, eles dizem que eles são imparáveis na parte de gerenciadora. E eu me sinto um pouco, né, parte disso, porque eu estou ali com eles há 12 anos, né, que eles Uau, estão trazendo tempo, hein? resultados. Nossa, é praticamente uma sociedade. Isso, eles estão há 12, eu tenho várias gerenciadoras, mas eu citei essa em específico. Se ele ouvir esse podcast, Depois você envia para ele. ele vai saber que é para ele, Aí ele comenta que se ele assistir, ele fala, sou eu. ele vai saber que é para ele. Então é um resultado que eu digo que são pessoas que não é sobre. Deixa eu tentar lembrar uma frase que sempre é dita, que não é sobre burocracia. É sobre trazer resultado, é sobre impacto financeiro, é sobre. Me fugiu um pouco a palavra, mas o trabalho que a gente faz é isso. Então, muita gente fala, é um trabalho burocrático. Não, não é um trabalho só burocrático. Ele é um trabalho que agrega, ele é um trabalho que reduz, ele é um trabalho que faz diferença nas empresas. E aquelas que confiam, aquelas que contratam e aquelas que vão junto com a gente, sabe que no final o resultado Vai dar certo, delas garantido. é garantido. E essa regularização preventiva, o Uhum. ideal seria que essa pessoa que vai construir, ela te procure antes de iniciar a obra? Sim, a preventiva é isso, né? Que é um dos nossos grandes carro-chefes hoje. É antes de tudo. Eu só tô Antes de com um tudo, plano, com o meu isso, projeto e eu te procuro antes de colocar o primeiro tijolo lá. isso. Antes de colocar o primeiro tijolo, eu digo que eles aprovam o projeto e daí já me mandam, Deise, vamos iniciar esse Mas projeto. esse é o cenário ideal, né? Esse é o cenário ideal. Eu estou falando aí dos muitos clientes que nos acompanham há muitos anos e dos novos que vão chegando. A maioria dos nossos clientes hoje são por indicação. Então, já sabe desse processo. Então, aprovou, já encaminha para a gente já faz todo esse levantamento do custo de todos os impostos, né? Mais ISS e INSS, e mais a parte de consórcio que nos contrata para a mitigação do risco trabalhista, que é a parte daí do Ministério do Trabalho. Então, a gente já passa para ele tudo o que ele tem que ter o que aplicando nesse processo ele vai ter de benefício. Eu digo que em processos de galpões, né, a parte industrial, ele é primordial. Essa obra dos 21 milhões, ela é uma obra que é um galpão, é uma fábrica, na verdade. 21 milhões. Né? Isso, ela é uma fábrica. Esses 21 milhões já tinha sido aplicado a redução do desconto da Receita Federal de 70%, porque foi aplicado materiais pré-moldados, fabricados e metálicos em toda a parte estrutural e fechamento lateral. Então, veja, esses 21 milhões, eles são 30% do valor de uma obra de alvenaria, porque a Receita já tinha aplicado o benefício do desconto quando as empresas trabalham
né, com materiais pré-moldados fabricados em metálicos. Porque hoje nós temos 3 tipos de obra: alvenaria, 100% alvenaria, que é aquela obra que ela não tem emprego de outros materiais que não sejam lá, né, tijolo, cimento, pedra, areia, que vai lá colocando. Nós temos a obra 100% pré-moldada, que é essa que eu acabei de falar, que a Receita estipula que para que ela ganhe 70% de desconto na RMT, que é a remuneração de mão de obra do trabalhador, ela tem que apresentar para o Fisco Federal a composição de 40% do custo da obra em notas fiscais de materiais e montagem, desses materiais compostos na parte estrutural e fechamento lateral. Desde eu tenho nota de fundação de estacas pré-moldadas, não pode. Eu tenho parte de telhas, cobertura metálica, não pode. É específico, estrutural e fechamento lateral. Quando atende esse percentual de 40%, então a Receita aplica 70% de desconto na mão de obra. Por quê? Porque foi tudo produzido fora da obra. Então, esse material, basicamente, ele vem pronto e ele vai ser montado. Então, o que ele vai ter mais de mão de obra? O piso, hidráulica, elétrica, esses outros serviços para que termine esse processo. Então, se a obra ela não é 100% alvenaria, ela não é 100% pré-moldada, então eu não tenho uma obra que é só de tijolo, areia, pedra e tudo mais, e eu não tenho uma obra que tenha composição de 40% do custo em estrutural e fechamento lateral. Então, o que a minha obra é? Mista. Então, ela vai ganhar 5% de desconto na RMT, que é na remuneração de mão de obra dos trabalhadores. Então, tudo isso na consultoria preventiva, a gente já identifica esses benefícios fiscais que a legislação traz desde a aprovação do seu projeto. Porque indústria geralmente tem a aquisição desses materiais. E a consultoria, imagino que, né, tem outras empresas que também fazem, Sim. mas ela é um serviço conhecido, assim, vou fazer, e ela já sabe que existe a consultoria, ou ainda há pessoas que não têm esse conhecimento? Bom, como que eu vou te dizer? Hoje está tudo mais fácil com o digital, Sim, né? O sim. pessoal busca muito informações pelo digital. Eu te confesso que eu, Daisy, né, uma pessoa bem resistente na questão do digital, estou aprendendo agora, estou aqui conversando com você a segunda vez. Pode ser que eu esteja misturando um pouquinho das coisas, mas isso faz parte acho que do nervosismo de estar aqui, Ai, de ela de disfarça estar bem, então, de né, se ela estar um tá pouquinho nervosa. perdida. A gente divulga, né? Começamos a divulgar um pouco do nosso trabalho nas redes sociais. Nós temos um site muito bem preparado, com cases de sucesso, mostrando a nossa equipe. E uma coisa que eu gosto muito de mostrar é a minha equipe, porque São pessoas, né? são pessoas. Gente, são pessoas Mulheres ainda. Mulheres, mulheres, no detalhe. mulheres, isso mesmo. Eu tenho que trazer elas aqui para É sentar à mesa da verdade. realeza. Verdade, estão convidadas. A Guimarães Paiva Assessoria é composta por um time de mulheres, todas mulheres, contabilidade mulher, dessa parte digital nós temos uma mulher e nós estamos sentadas aqui. Eu estou sentada, né, no singular, com a Sheila também aqui na mesa da realeza. Eu digo, muita gente fala, Deise, por que não contratar meninos, né, ou homens? Eu digo que é pelo fato da atenção que a mulher tem e o que ela faz, né? A gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e fazer com excelência, né? Com bastante Exatamente. excelência. Sempre a mais, né? Então, eu divulgo pouco ainda, mas vou divulgar mais o nosso trabalho. É o que a gente vem buscando trazer
um pouco mais para o mundo digital. Para conhecer, porque às vezes as pessoas podem, é claro que há pessoas que sabem e elas mesmas escolhem, não, eu não Uhum. quero uma assessoria, eu vou seguir Vou sozinho, seguir né? sozinho. E tem a pessoa que, não sei se chega para você no meio da obra e ela, nossa, mas eu não sabia que existia isso, Muito, muito, né? chega demais. Nós temos clientes que o que eu já disse para você, quando você trabalha e você faz com excelência o que você tem para fazer, você é comprada, né? Hoje nós somos comprados, a Guimarães Paiva, o nosso trabalho, a Daisy é comprada. Então, as meninas, um dia após outro, são, assim, feedbacks que nós recebemos positivos, como o teu trabalho é excepcional, obrigada por você ter resolvido isso, principalmente quando nós trabalhamos ali com o terceiro, né? E o terceiro também valoriza muito. Quando eu digo terceiro, gente, é o subempreiteiro, que é a maior parte que nós temos hoje, que é a mão de obra parcial. Então, nós atuamos muito com esse profissional, com essa empresa, com a contabilidade dessa empresa, mostrando o que tem que ser feito de melhor na construção civil. Ah, mas da forma que você está me mostrando, eu vou pagar mais imposto. Mas é o correto. É o que o cliente quer. Ele te contratou dessa forma, você tem que trazer isso para ele, para que ao final ele seja ali beneficiado, porque ele está pagando. Então é um direito, Dele. tá? A mão de obra empregada, a mão de obra CLT, a mão de obra vinculada ao CNO, é um direito do tomador de serviços vinculado corretamente. Então, quando o cliente já sabe, opa, vai fazendo tudo direitinho, né? Quando ele chega no meio do caminho, essa semana nós recebemos um cliente que ele só trouxe a notificação, o lançamento de débito de um processo de araucária, numa DAM para ele pagar num valor alto. Olha, eu fui pedir lá o meu certificado de vistoria e conclusão de obras, fiz o pedido e a prefeitura me apresentou esse lançamento de débito, né? Aqui que eu tenho para pagar nesse valor, aqui para a emissão da CDCC, lá em Araucária chama-se CDCC, Certidão de Declaração de Construção Civil. Eu falei assim, tá, mas o que foi apresentado para isso? Não, o meu contador só mandou o alvará e pediu a certidão. Mas ele tinha que ter mandado todas as informações. Ele tinha que ter mandado todas as notas fiscais, os comprovantes de pagamento do ISS. Ele tinha que verificar se as empresas lá no município de Araucária fizeram a dedução corretamente dos materiais, porque lá é considerado 60% de mão de obra, 40% de material. Então é invertido. Então, se você deduziu mais, a nota ela é glosada. Então, nesse momento, ele falou, mas o meu contador disse que estava certo. Eu falei, eu não posso responder pelo que o seu contador fez, mas nós conseguimos te ajudar a entrar com uma impugnação desse lançamento de débito, montar esse processo para a sua empresa e reverter essa guia. Porque esse valor o senhor não deve, porque o senhor pagou todos os seus subempreiteiros, de forma, alguns não estavam 100% regulares, porque tinham os seus códigos de atividades diferentes dos CNAES, que é o código natureza jurídica, né, de cada empresa, estava diferente dos seus quinais, então ele não podia realmente ser beneficiado daquela nota, porque ela tem um prazo de correção, mas as notas que estavam corretas dá para reverter. Então, muitas vezes as empresas Daí acham que você entrou, agora, você entrou com isso pedido, como você aconteceu falou assim. agora, né? Isso aconteceu aí há 2 dias. Ah, tá. Então Daí aguarda agora. a gente já fez isso acontece muito, Sheila. Principalmente com esses avisos de obra que está indo, porque assim, vai o aviso da Receita Federal, na sequência vai o da Prefeitura, do ISS, na sequência vai o IPTU retroativo dos últimos 5 anos, agora nós tivemos a operação do Simples Nacional, que está aí, as empresas têm até o final de outubro para regularizarem aquelas empresas que declararam sem ser do Simples Nacional,
as suas divergências sem serem autuadas. Então, o fisco está constante. Então, quando nós falamos, é uma coisa puxa a outra. Então, nós recebemos com muita frequência. Muita frequência. Gente que chega com um processo lá, olha, geraram esse DARF aqui para eu pagar, mas a minha obra já tem mais de 5 anos. Isso não seria um período decadencial? O que comprova essa decadência? Quais são os documentos que a gente tem que ter? Então, tudo isso está ali. Então, opa, sim, está ali, vamos ver, vamos atendê-lo para ver se a gente consegue retificar isso. É possível? Sim, é possível. Paguei 120 mil, nós temos um processo recentemente, minto que não é 120, 103.690. Cálculo feito errado, o cálculo correto, 60 e poucos mil reais. Ou seja, foi revertido, agora tem que abrir um processo de compensação, processo de restituição de valores, tanto Prefeitura quanto Receita Federal, os dois, para que o cliente receba esses valores novamente. Então, tudo tem uma forma, né, desde que o cliente tenha o histórico da sua obra, o histórico do seu processo, de estudar e verificar as normas legais para que a gente possa reverter esses processos. Ou seja, é economia na certa. Com certeza. Nós separamos aqui, Deise, algumas perguntas, Tá? Para te fazer, porque é um assunto, claro que quem já está, né, quem já, como você vive isso, respira isso há tanto tempo para você, ela fala como se, né, ABCD. E então, eu separei aqui algumas perguntas, tá? Para você trazer esse de forma clara para quem está ali nos ouvindo, tá? Tá joia. Vamos. Eu ia falar isso. Se errar, lembra que tinha torta na cara lá que tinha aquele. Ó. Ai, meu Não, Deus. aqui é R$1 milhão, porque R$1 milhão, ó, quanto já não. É verdade. Porque olha quanto você já não fez essas pessoas economizarem dinheiro. Então, cada resposta errada aqui que essa pessoa não faz, ela perde dinheiro. Esses dias a moça que me ajuda lá, uma das minhas, vou dizer colaboradoras, né, do meu time, que é a Cristiane, ela me pediu para fazer um levantamento de quantos metros quadrados a gente já tinha regularizado. Eu falei, Cristiane do céu, meu Deus do céu, porque, gente, foram tantos processos. Em 2014 mudou DIS-Web, mudou Aro, mudou tanta coisa. E não era tudo digital, gente. Né? Eu estou aqui já nos meus 50, né, com 20 anos aí, mas então agora é que é tudo muito digital, então a gente guarda tudo, mas antigamente não era tudo tão digital, né, era tudo muita coisa manual. Não, e eu vejo assim, vejo a vantagem, porque você falando pra mim, enquanto você falava, eu pensava, nossa, ela tem um HD, tem uma parte do cérebro da Daisy que ela é separada de qualquer outra coisa, que ela só tem essas informações. E até, provavelmente aqui nas minhas perguntas, vou deixar pro final até. Tá. Esse daqui, porque acho que vai ser legal no finalzinho nós falarmos sobre isso. Uhum. Uma das perguntas é: quais os 3 passos essenciais que ninguém pode pular antes de começar uma obra? Bom, os 3 passos assim que eu julgo primordiais, né? Primeiramente, ele tem que ter um projeto aprovado. Muitas prefeituras, às vezes, demora muito tempo para que esse projeto seja aprovado. Na sequência, ele estar com esse projeto aprovado, ele tem que procurar, né, um profissional qualificado para que faça o Cadastro Nacional de Obras, né, junto à Receita Federal. Por quê? Porque o Cadastro Nacional de Obras, a legislação traz 30 dias após o início da obra para que ele seja emitido. Então, mas eu ainda não iniciei a minha obra, mas a gente tendo o cadastro, tudo que você já vai adquirindo, notas fiscais, processos, você já vai vinculando a sua base de dados junto à Receita Federal. E o terceiro e mais primordial, controle. Controle. Trabalhe com empresas e com subempreiteiros que agreguem valor. Trabalhe com empresas que revertam salários de contribuição, para que ao final tudo aquilo que você investiu, você não tenha que pagar 2 vezes, porque eu digo que quem não controla, paga 2 vezes. Muito bom. Quando a obra entra em decadência? E quais provas salvam o cliente?
O que a gente estava falando agora, nós temos processo decadencial, que é o que a Receita vem trazendo agora com esses avisos para a regularidade de obras, é que os processos decadenciais não ocorram mais. Então, como eles têm esse cruzamento de informações com prefeitura, CAL, CREA e demais órgãos e instituições, saiu o alvará, saiu o CVCO, a Receita Federal, ela já é comunicada. Porque o imposto deixa de ser cobrado, ele é decadencial quando se comprova que ele tem 5 anos de construção. Então, nós estamos no ano de 2025. Tudo que concluiu até o final de 2019, ele é decadente em 25, porque é considerado o ano, os 5 anos mais o ano vigente. Então, assim, logo de cara, se o contribuinte, pessoa física ou jurídica, ele tem o certificado de vistoria e conclusão de obras emitido nesse período, é decadente. Vai se emitir CND emitida sem nada para recolher. Não tenho o CVCO, mas pago o IPTU da minha área construída há mais de 5 anos. Então, ele comprova através do lançamento tributário junto à prefeitura que aquela construção existe há mais de 5 anos. Não tenho nenhum desses documentos. A instrução normativa traz que nós temos que juntar 3 documentos que comprovem que essa obra existe há mais de 5 anos. Então, nós temos fotos aéreas, que traz lá a data, que traz fotos da construção. Nós temos faturas da Copel, Sanepar, histórico de água, luz. Hoje, a declaração de imposto de renda, quando você vai declarar e você tem um imóvel em construção, ele pede a metragem. Então, tem sim formas da gente juntar, quando não tem os benefícios já de cara 100% de decadência, para que se comprove. E temos decadência parcial também, quando somente o alvará está dentro do período decadencial. Então, a obra iniciou lá em 2000, só que foi concluída em 2025. Então, de 2000 até 31/12/2019, não será cobrado. De 1º de janeiro de 2020 até a data da emissão do cálculo, será cobrado parcialmente. E quais são os 3 erros mais comuns ao usar MEI em obras? O MEI, né? O famoso MEI. O MEI, a gente sempre, a primeira coisa que a gente diz para o cliente, vai ter MEI, né? Ah, que então já é um BO. O MEI, ele, durante um período, principalmente a Receita Federal, ela não considerava MEI na construção civil. Mas depois foi cada vez mais intensificando os processos e o MEI passou a ser considerado. O MEI ele tem algumas atividades específicas, que é carpintaria, elétrica, hidráulica, que ele pode prestar de serviços na construção civil. Quando ele trabalha tanto para pessoa física ou para pessoa jurídica, o MEI ele tem que ser lançado na folha de pagamento do seu tomador para que a empresa recolha 20% da parte patronal. Por quê? Porque senão o MEI ele não pode ser utilizado nas deduções de mão de obra. O MEI ele não sofre retenções, né, nem da Seguridade Social e nem do ISS. E o MEI ele trabalha sozinho. Ele pode ter lá um colaborador. Se ele tiver o colaborador, ele vai entrar nas obrigações acessórias como os demais, mas isso é muito difícil. Então, geralmente, ele trabalha sozinho. Ele vai emitir a nota dele, vai passar lá para o tomador, ele vai apresentar os documentos normais, que é o DAS, que ele vai pagar e tudo mais. E para que eu me beneficie da mão de obra deste MEI ao final do processo, eu tenho que lançá-lo na minha folha de pagamento como MEI, nas categorias de MEI, e recolher a base patronal dos 20%. Caso contrário, a gente não consegue deduzir esses impostos junto à Receita Federal, porque são serviços prestados. Algumas prefeituras deduzem o MEI junto ao ISS. Algumas prefeituras não acatam o MEI como dedução, porque ele não sofre retenção. Então, a gente deixa claro que se você for trabalhar na pessoa jurídica, principalmente com MEI, provavelmente, se você não seguir o passo a passo, ao final você não vai ter nada para dedução. Na pessoa física, ele já é um pouco diferente, né? Que daí a gente faz os lançamentos
dele também, né? Geralmente ele vai dar a nota e também tem que estar lá na folha de pagamento, que a pessoa física tem outros pré-requisitos de recibos lançados no e-social, uma forma diferente. Mas na tratativa pessoa jurídica, o MEI ele tem que ser muito bem observado, porque senão ao final ele não terá dedução nenhuma, ele não agrega valores na parte fiscal. Até falei que eu ia deixar por último, né? Essa pergunta, porque como eu falei pra você, você tem um HD aí nesse cérebro só sobre isso, porque é incrível, é lindo de ver, né? Quem está ouvindo aqui também, imagino você que está nos ouvindo aí. É linda a tua entrega e quanto conhecimento, meu Deus do céu. Tem a Lei 40 de 2014, que agora. Eu imagino quantas horas, né? Quanto tempo de estudo, porque aqui a gente falou do trabalho, né? Sim. São 25 anos trabalhando, mas é visível que não é só o trabalho, é um estudo profundo, né? É o dia a dia, né? A entrega, é a Você realmente excelência. mergulha, realmente ela respira, ela vive isso. E é meio que, não vou dizer uma obrigação, né? Mas quando que você pensa em ensinar isso para as pessoas? Então, né? Quando eu falei dos metros quadrados que a Cristiane me perguntou, eu tenho ali salvo, acho que de 2019 ou 2018 para cá, e nós chegamos em mais de 8 milhões de metros quadrados regularizados. Então, vocês imaginam quantos milhões de reais em tributos economizados, em tributos isentos que nós geramos a esses contribuintes. Desde do milhão. Queria ganhar um percentual sobre tudo isso. Vamos lá, gente. Bom, essa pergunta, Sheila, ela já está, né, nos planos. Nós estamos vendo já para o início do ano, né? Já estou trabalhando nisso. Muita gente fala, Deise, por que você não passa esse conhecimento que você tem para as outras pessoas? Gente, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu abro muitas vezes mão da minha vida pessoal, abro mão de estar com os meus, né? Para viver a Guimarães Paiva, para viver a obra. Então, eu tenho clientes que me ligam em qualquer horário, eu sou de fácil acesso, eu atendo todo mundo, eu gosto de ir em reuniões, eu gosto de fazer muito workshop, eu gosto de... Eu não digo palestra, porque eu não sou, assim, uma palestrante, né? Eu faço treinamentos. Quero um dia ainda subir aos grandes palcos, Com né? certeza. Para ensinar realmente. Então, isso está previsto já, né? Se preparem, quem quiser aprender, principalmente a parte da consultoria preventiva, acompanhamento de obras, gerenciamento de terceiros, que nós chamamos de GRT, que é gerenciamento de risco com terceiros, trazer economia para sua obra, ter um time mais qualificado dentro da empresa, para que muitas vezes você não tenha essa consultoria, mas que esse time esteja pronto para agregar valores às suas obras. Ensinar também, né, como regularizar obras. Hoje muita gente no mercado está aí buscando fontes de renda ou formas de trabalho. Então, assim, um mercado que é bem explorado, mas quem compra ideia, quem estuda, quem se dedica, quem corre atrás, quem não faz coisas que não estão previstas em legislação, gente, vai longe. Vai longe, tem mercado para todos. E eu digo que muitas vezes eu vejo assim, pessoas que eu ensinei crescendo, isso para mim é gratificante. Pessoas que eu já trabalharam e estão crescendo, eu vejo saber que eu ensinei um pouquinho, que eu contribuí um pouquinho, para mim é muito gratificante mesmo. Eu gosto demais, demais mesmo do que eu faço. Não, isso é visível e isso vai ser um sucesso, né? Porque olha que honra você aprender uma nova profissão, porque às vezes pode ser uma nova profissão dessa Sim, pessoa, né? sim. Uma especialização ou algo assim, com alguém que está tanto tempo no mercado. E para mim, assim, eu fiquei só aqui admirando ela, porque
É muito, muito bonito mesmo. Que bom, que Sim, bom. é visível, não é? Tava bem nervosa, assim, hoje. Eu falei assim, é a segunda Nervosa. vez que eu tô indo, né, no podcast, hoje na mesa da Realiza. E será que eu vou saber responder? Às vezes eu começo a falar tanto, gente, eu começo a falar tanto que, né, parece que eu engoli aqui um gravador, né, ou dei um play ali e as coisas saem. Então eu digo que perfeição é quando você busca atender as pessoas, é a doação. E além de tudo, acima de tudo, a entrega que eu faço é porque eu tenho um Deus do meu lado que ele sempre diz que faça o seu melhor. Então eu não saio de casa sem pedir que Deus guie os meus passos para que eu faça o meu melhor. Muitas vezes a gente não tem um dia bom, né? Eu acho que todo mundo Sim, não é não todo tem um, dia, né? um dia bom. Dias de luta, dias de glória. Dias de luta, dias de glória. Muitas vezes eu recebo não, mas aquele não, ele me joga mais para frente ainda. Contratou, contratou, não contratou, bora. Vamos correr. Uma antifrágil. Vamos adiante. Então é só gratidão mesmo, porque eu estou onde eu estou, há 31 anos em Curitiba. Então, quando eu saí da minha cidade natal, eu tinha em mente Curitiba. Curitiba é para onde eu vou. Então, há 31 anos atrás, eu vim para Curitiba com com isso na cabeça. É, eu quero fazer algo diferente. Passei por um longo processo, estudo, trabalho, mas sempre com Deus acima de tudo, com respeito às pessoas, com respeito à minha família. Eu sou uma pessoa que ama incondicionalmente a minha família, já disse isso aqui. Os meus amigos não são muitos, mas eu tenho alguns amigos, então eles contam muito. E assim, é isso. É fazer realmente o que ama. Quando você faz o que ama, nem sempre só pelo retorno financeiro. Um propósito, né? É um propósito, realmente é um Você está propósito. cumprindo seu propósito, né? Está Isso, cumprindo, veio, está cumprindo aquilo para aquilo que veio. sim. E daí por isso que mesmo sendo um trabalho, porque eu imagino que não vou dizer árduo, né? Não é árduo, mas é trabalho, né? É desgastante. Sim, é mental, Sim, é muita responsabilidade sim. e fazer isso apesar disso, com leveza. Tem que ser, né? Tem que ser. O meu escritório, eu procuro proporcionar às minhas meninas, como eu chamo, que elas estejam num ambiente saudável, que elas têm a porta da minha sala aberta. Eu trabalho com a porta aberta todos os dias. Eu brinco. Nós temos uma ilha lá no escritório, que loguinho, eu acho que na próxima semana nós vamos fazer lá um vídeo bem bacana, institucional, Com certeza. novo, né? Então, nós vamos mostrar isso para vocês. Então, nós temos uma ilha para que elas compartilhem informações e eu estou sempre ali. Eu estou brincando, eu estou rindo. É lógico que todo mundo tem o seu dia, todo mundo tem os seus problemas, mas a gente procura deixar os problemas do lado de fora. Um dia, uma pessoa me disse que eu não iria longe, porque eu sou muito coração e não razão. E eu discordo dessa pessoa, né? Ela, graças a Deus, não faz parte mais Eu do meu. discordo dela também. Graças a Deus, ela não faz mais parte do meu time, né? Foi uma pessoa que me trouxe uma decepção muito grande. E nesse um dia ela ouvir esse podcast, ela vai saber que eu vou mais longe do que ela imagina, porque amor, ele vem assim de uma forma que é o contato, é a forma de você tratar, é a forma de você lidar com o outro.
Então, não tenho diferença de cliente, não tenho diferença de pessoas. Para mim, todos são iguais perante a Deus, perante a tudo. Então, essa é a Deise, essa é Desde o coração. a Deise Coração. Às vezes eu É preciso. 1 milhão. Não, é 1 milhão. A Às Daisy, Coração a do de, milhão, barra coração do coração. milhão. Tá bom, tá bem certo. Às vezes eu precisava ser um pouquinho mais razão. Mas aos Não, mas pouquinhos você a gente controla, né? Tenho certeza que sim, né? Sim, sim. controlo, senão eu não estaria aqui Isso hoje, que eu ia né? falar, isso que eu ia Comecei falar. sozinha e hoje, né, E é só o começo. é só o começo. Qual que era a sua cidade mesmo que você morava? Eu nasci em Paranavaí, mas eu nasci em Paranavaí porque na minha cidade não tinha hospital, tá, gente? Então a minha mãe, eu nasci em Paranavaí, mas eu cresci toda a minha infância em Tamboara, o nome da minha cidade. Eu estudei no Colégio Estadual Dr. Duílio Trevisani Beltrão, com muito orgulho. E Tamboara. E eu digo que uma cidade muito pequena, né, no norte do Paraná, próximo a Paranavaí e Maringá. E tenho muitos amigos lá. Esse ano já era para a gente ter comemorado com as meninas de 75, os nossos cinquentinha. Não deu certo no meio do ano, mas vamos comemorar no final do ano. 51. Não, é que todas, né? São várias, né? Então, é uma cidade que eu tenho ido pouco agora, né? Em virtude da minha mãe estar em Curitiba conosco há quase 6 anos já. Ela tem Alzheimer, então, mas nós temos nossa casa lá, tem os meus irmãos. Então, eu digo que para quem estuda no Colégio Estadual Dr. Duílio Trevisani Beltrão, olha, aprenda, porque lá eu aprendi tanta coisa. Eu fiz lá até o meu último ano de colegial. Vim para Curitiba, né, sem saber quase nada. Primeiro dia que eu entrei num cursinho muito famoso que tinha ali na 7 de setembro, eu vi uma matéria que eu falei, meu Deus, porque meu sonho era ser advogada, fazer direito. Não consegui, né? Me formei em outra área, hoje com especialização na parte mais tributária. Então, eu digo estudem, estudem, porque a gente não é o local, não é onde você nasce, é o que você quer ser. Você se transforma, você busca, você tem sonho, é propósito, você consegue. Uau, eu ia falar para você deixar um recado, mas eu já vou levar esse recado aqui que foi muito bom. Muito bom. Será que a gente esqueceu de algo? Quer adicionar mais alguma coisa? Eu acho que eu falei bastante já, mas assim, se preparem, gente. Quem assistir esse podcast, espero que muita gente, que logo as nossas. Quem quiser acompanhar a Guimarães Paiva Assessoria, acesse, né? Vou deixar aqui no Sim, podcast, Keila. Keila, olha, meu Deus do céu, tô Uma pensando, mistura de tô pensando na Keila lá do esqueci. escritório, tá? Então, Sheila, vou deixar lá no nosso podcast os nossos acessos, o nosso site, onde ele é muito bonito, ele traz muita coisa bacana, as nossas redes sociais, para que vocês verifiquem. A gente faz lá, saiu alguma coisa nova, a gente está gravando vídeo, a gente está mostrando para o pessoal, falando, para acompanhar a gente, que logo, logo vai ter novidade por aí. Ah, que maravilha. Vai ter curso, vai ter. É Daisy para o mundo. Vai ter curso, vai ter aí algumas lives, né? Vamos falar, vamos ensinar um pouquinho, vamos passar, né? Além do presencial, passar também um pouquinho no digital, um pouco desse conhecimento. Muito bom. Será incrível. Incrível mesmo. Então, um super beijo. Deixe seu comentário, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E Daisy está convidada para os próximos, né? Você falando, eu já imaginei de você trazer as meninas, também com falar de certeza. empreendedorismo. Então, ó, vocês vão ver a carinha dela aqui mais e mais vezes. Um super beijo. Beijo para vocês. Muito obrigada, Sheila. Muito Eu que obrigada agradeço. à Mesa da Realeza. Tchau.